Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando para mais um Papo Agro aqui na Itatiaia, no nosso canal do YouTube. Eu estou com o Miguel Ribon Júnior, que é superintendente de fomento florestal da Secretaria de Agricultura e Pecuária de Minas Gerais. Miguel, satisfação recebê-lo aqui, viu? Eu que agradeço, Fabiano. Uma boa tarde a vocês. Ô Miguel, o que é a silvicultura? A turma ouve falar, associa logo. É muito fácil a turma associar, talvez seja mais popular, com o eucalipto, mas ela é muito mais que isso, né? Sim, a silvicultura nada mais é que a ciência que trata, né, não só do plantio, como do manejo e da produção do eucalipto. Né? Não só do eucalipto, como pinos também, da seringueira também, apesar de ser nativa aqui do Brasil aqui. Essa é a silvicultura. E a silvicultura nós temos que considerá-la como uma atividade agrícola, que já era considerada antigamente, né? Hoje a Secretaria de Agricultura, né, vai trabalhar a partir desse plano, né, um plano estratégico para a questão de fomento florestal em Minas Gerais. A Secretaria vai trabalhar em conjunto com a Secretaria de Estado de Agricultura de Meio Ambiente também. Então nós estamos unindo esforços. Eu cito, por exemplo, algumas atividades já realizadas, porque Minas Gerais é um estado enorme, né? São os 853 municípios. E só tem um detalhe: Minas Gerais, possui eucalipto plantado em mais de 90% dos municípios. Ou seja, onde é que você vai ter eucalipto? Ele predomina principalmente na região do Noroeste e Norte de Jequitinhonha. Então, praticamente, o eucalipto plantado ali vão para as fábricas de papel e celulose. Assim como tem a parte que produz o eucalipto, que produz o carvão, que vão para a siderúrgica, na região de Sete Lagoas, ali, que tem em torno de 20 siderúrgica, para a produção do ferro gusa. Né? Tem os eucaliptos que servem para mourão, serve para cerca. Tem o eucalipto que é tratado, serve para cerca, aquele eucalipto roxinho, né, que usa para cerca, para construção civil, né, para questão de turismo também. Tem aqueles brinquedos em parques também que utilizam eucalipto. Inclusive o eucalipto também é utilizado para proteger determinada cultura, né? Então Exatamente. Você coloca para proteger, isso é muito Eles importante. utilizam como cortina de vento, né, para proteger o eucalipto. Outra coisa interessante que é bom saber é que as pessoas têm que desmistificar a questão do eucalipto. Eucalipto chupa muita água, eucalipto consome muita água. Não. Não. O eucalipto bem manejado, ou seja, com a desrama correta, com a desbrota correta, não plantando próximos a córregos, rios, que existe a legislação estadual que fala não plantar em APP, que são as áreas de pressão permanente. Exemplo, se você tiver um córrego de 10 metros de largura, você tem que proteger 30 metros de um lado e do outro. O eucalipto, por que antigamente o eucalipto falava que consumia muita água? Porque eram plantados próximos a córregos, porque era a espécie incorreta, não fazia desbrota, não fazia desrama, não construía estradas apropriadas, não construía os carregadores, né, onde é que passa o eucalipto correto. Então, um eucalipto com a escolha certa, bem manejado, você não vai ter esse consumo que as pessoas têm do eucalipto, nessa desmistificação do eucalipto. Ô Miguel, agora é interessante você falou isso, né? Por muito tempo se teve preconceito com a produção de eucalipto. Produção de eucalipto. E ao mesmo tempo, paralelo a esse preconceito com a produção de eucalipto, a gente tinha também, e tem até hoje, as pessoas que fizeram a vida delas a partir da plantação de eucalipto. Tem muitas cidades mineiras em que os produtores utilizam as variedades para manter ali, né, o sítio, a fazenda, mas é o eucalipto que dá o retorno financeiro. Exatamente. Porque o eucalipto é uma moeda de troca importante na economia, né? Sim, com certeza. Então, não só o eucalipto na cultura como uma monocultura, mas existem os ILPF, que é Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Ou seja, você tem o seu eucalipto plantado, você pode colocar pastagem para gado, depois tirando a pastagem você pode entrar com milho, com feijão ali dentro, entre as linhas do eucalipto. E tem o sistema SAF, que é o sistema agroflorestal.
você tenha tanto a agro, né, a cultura agrícola perene ou anual, tem o eucalipto e tem as nativas também. Eu tive vendo numa entrevista com o pessoal, o seu Jorge Antônio, se não me engano, lá de próximo a Muriaé, Santo Antônio do Glória, alguma coisa assim, depois eu vou me lembrar direitinho, que implantou há 10 anos atrás o sistema SAF. Eu tenho que até fazer um convite quando ele for lá para a gente visitar esse sistema dele, que hoje ele foi assim, ele pegou uma área pelada, ele herdou uma área pelada e hoje está implantando o sistema agroflorestal, né? E também existe outro exemplo também de só nativa. Um exemplo bacana que foi implantado há 25 anos atrás foi no município de Aimorés, que é o Sebastião Salgado. Né, que ele herdou uma área do pai dele lá, fazenda Bucão, totalmente pelada, só que ele hoje está com a nativa, a área totalmente preservada de Mata Atlântica. Gente, é legal ver o Miguel falando, porque o Miguel ele tem experiência nas duas vertentes, né, que é do Instituto Estadual de Florestas, né, ligado à questão florestal, mas à questão ambiental, e também essa experiência ligado ao produtor, estando na agricultura. Ô Miguel, talvez seja você uma das pessoas importantes para a gente fazer essa análise, né? Porque se dividiu durante muito tempo ambiental com agrícola, quando na verdade o grande protetor do meio ambiente é o agricultor que trabalha direitinho. Porque o produtor precisa proteger, porque ele precisa proteger para ter água. Se não proteger as APPs, topo de morro, na beirada do rio, a gente fala mata ciliar, por quê? Ao exemplo que eu dava quando eu dava aula de ciência para meus alunos lá em Viçosa, né, eu falava os cílios, ciliar vem de cílios, protege sua visão de poeira, de vento, você fecha assim, então ele protege. Então, a questão é que o produtor, ele realmente é leal a isso. Ele protege sua mata ciliar, sua APP, né? Porque ele precisa de água, não só para sobreviver, mas para fazer a irrigação do seu plantio, né? Então, é o nosso produtor. E existem vários outros projetos em Minas Gerais, né, da região da Serra da Mantiqueira, no município de Extrema, que é o produtor de água. Então há incentivos fiscais para que proteja suas nascentes principalmente. Né? Muito legal. Minas são muitas mesmo, né? Impressionante como Minas Gerais é algo especial. Agora, Miguel, esse plano, né, lançado oficial agora, né, porque já tem se trabalhado já há um tempo, né? Sim. Ele representa na prática talvez o grande start, ou pelo menos o grande estardalhaço para que a gente tenha uma noção de que a agricultura ela pode conviver bem com a floresta, tem que conviver com a floresta, e quando a gente tem aquelas... Eu confesso a você que eu cubro o agro já há algum tempo, quando eu vejo esse papo do desmatamento e que é colocado o produtor, me dá uma tristeza, porque eu sei que não é a maioria, não é. A gente sabe que tem gente que faz, infelizmente, tem que ser preso, inclusive, quem faz isso, mas 99,9% do produtor, ele sabe que o desmatamento não vai ajudar em nada. Não vai ajudar nem na pecuária, nem nada. Talvez esse é o grande marco, talvez, para a gente pensar a floresta e pensar a agricultura de maneira conjunta. Com certeza, porque quando eu, inclusive, no pensar do nome do plano, ia ser um plano estadual agrícola de florestas plantadas. Aí eu falei assim, nós vamos colocar desenvolvimento sustentável, que tem que ser assim. Em Minas Gerais, 40% das empresas produzem eucalipto e os outros 60% são pequenos e médios produtores. Tá? 1 hectare plantado de floresta plantada, eles protegem em torno de meio hectare de nativa. Essas grandes empresas, né, de produção de eucalipto, Senibra, Suzana, Peran, vocês podem ver que eles respeitam a lei. Além das reservas legais, que é o 20% exigido por lei, eles preservam mais. Até criando a RPPN, né, que no caso é a Unidade de Proteção de Uso Sustentável, que é a Reserva Particular do Patrimônio Natural. Então, para cada 1 hectare, eles preservam meio até 0,6%. E o produtor é preocupado com isso. Ele é assim, entendeu? Ele é mais interessado, porque tipo assim, deixa meu filho se virar depois, meu neto. Não, ele preocupa. Porque olha só, antigamente, eu não sei se depois dessa parte do agro, você está entrevistando as pessoas, verificando,
a questão do êxodo rural. Muita gente, eu vou estudar, eu vou para fora, vou para cidade grande, vou não sei o quê. Mas muitas pessoas estão voltando para o campo. E isso passa por ter a silvicultura forte, Sim. passa pelo nosso, né, de certa forma, eucalipto e de tantas outras possibilidades, né? A produção da celulose, que é importantíssima, né? Isso faz com que talvez essas oportunidades o jovem volte, ou pelo menos continue, né? Porque hoje nem precisa sair, se quiser estudar, pode estudar no próprio campo, né? Eu lembro. Eu cito até um ex-diretor meu, que é professor Célio Murilho Carvalho Vale, muito amigo do Eduardo Costa aqui, já está com seus 94 anos. Ele foi diretor de biodiversidade enquanto eu era gerente na área. Ele fala assim: nós comemos biodiversidade. Como, professor Célio? Toda hortaliça, toda verdura, etc e tal, toda carne, isso é uma biodiversidade, entendeu? Nós comemos o agro, né? Nós vivemos do agro. Olha esse papel que você está escrevendo aqui agora, vem da celulose. Esse lápis que você está usando agora, vem do Pinus. Olha essa, não sei, tudo vem do agro, nós dependemos do agro. E Minas Gerais destaca no café, na soja, no milho, e destaca na silvicultura também. Miguel, para a gente fechar, vivemos o ano de 2024, e foi comemorado, inclusive, recentemente pela própria Secretaria de Agricultura e Pecuária, mas a gente já tinha destacado isso desde o fim de ano, que era, e foi consolidado com o último dado de dezembro, a agricultura pela primeira vez ultrapassando a mineração no que diz respeito à economia. Exatamente. Ações como essa, da gente pensar a floresta, pensar o manejo sustentável, a gente está se preparando para um futuro, igual você citou aí, do filho, do neto, porque a mineração um dia acaba, em alguns lugares vai durar mais tempo, outros a gente vai ver ainda na nossa estada aqui na Terra, a gente vai ver acabando. Por exemplo, citar um exemplo de Itabira. Itabira daqui a pouco não tem mineração. Sim. A agricultura o agro pode ser uma alternativa a esses novos momentos? Já é uma alternativa, Fabiano. Acho que é isso mesmo. Acho que nós podemos conviver muito bem, né, com a produção e o desenvolvimento sustentável. Você pode ter tranquilamente o sistema ILPF, o sistema SAF, o eucalipto, a questão de café, milho, eles convivem muito bem. E interessante isso, Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura trabalhando junto para um futuro melhor de Minas Gerais. Esse é o Miguel Ribon Júnior, que é superintendente de fomento florestal da Secretaria de Agricultura e Pecuária de Minas Gerais. Miguel, satisfação recebê-lo aqui. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse documento, acessa as redes sociais da SEAPA, busca pelas informações aí na internet também e, claro, acompanha a gente aqui, que a gente vai trazendo mais detalhes. Obrigado, viu, Miguel? De nada, obrigado a você, Fabiano. E eu quero agradecer você que esteve aqui com a gente nesse papo. Compartilhe, curte também esse papo. E o detalhe, hein? Você que está acompanhando o nosso Itatiaia Agro, nosso Papo Agro, acompanhe também a nossa programação na rádio mais ouvida do Brasil. Valeu!